A paz de Jesus, tudo bem com você? Hoje vamos começar o quarto vídeo da Bíblia no meu dia a dia. Meu nome é Lucas e nós vamos ler a primeira carta de João, capítulo 5, tá bom? Antes de começar, eu quero fazer uma oração para a gente clamar o Espírito Santo para a nossa leitura, tá bom? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vou iniciar a leitura aqui então, pessoal. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo foi gerado de Deus, e quem ama aquele que gerou, amará também aquele que foi gerado. E este é o nosso critério para saber que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e pomos em prática os seus mandamentos, pois amar a Deus consiste nisto, que observemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que foi gerado de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo, não somente pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim, são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Tal é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E nisto consiste o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore, e Deus dará a vida ao irmão. Isto se, de fato, o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve orar. Toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que é gerado de Deus não peca. Ao contrário, aquele que foi gerado de Deus, ele o guarda, e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência, para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, quando estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora eu vou ler as promessas, as ordens e os princípios eternos que eu identifiquei nessa passagem de hoje, tá? Caso você tenha identificado alguma promessa, alguma ordem ou algum princípio eterno que eu não percebi, que eu não vi, comente aí nos comentários para agregar mais aí no nosso estudo bíblico do dia, tá bom? Promessas. Pois todo o que foi gerado de Deus vence o mundo. João 5, primeira carta de João 5, versículo 4. Pois todo o que foi gerado de Deus vence o mundo. A próxima é: eu vos escrevo estas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Essa é uma grande promessa. Todos nós temos a vida eterna, mas a gente tem que, cada dia, ir buscando mais, né?
a santidade e trabalhando para chegarmos algum dia na vida eterna. Esse foi João 5, versículo 13, tá? O próximo é: se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Então, sempre que a gente pedir alguma coisa para Deus, a gente tem que sempre se atentar a falar que tem que ser a vontade dele, não a nossa. Pois a vontade dele é muito maior e os planos dele para gente são melhores que os nossos planos. Então, sempre que você pedir alguma coisa para Deus, não se esqueça de falar que seja da sua vontade, Senhor, e não da minha. Agora vamos para as ordens identificadas neste João 5, versículo 3. Pois amar a Deus consiste nisto, que observemos os seus mandamentos. Então, essa é uma ordem que Deus tem pra gente. A gente tem que observar os seus mandamentos e segui-los. Então, se você não segue os mandamentos, você está pecando, você está errado. Então, essa é uma ordem que Deus dá para nós. Os mandamentos são tipo o manual da vida também, igual a Bíblia. Então, a gente tem que buscar sempre seguir os mandamentos. E os mandamentos não são algo difícil de seguir, porque são coisas que a gente não deve fazer. Por exemplo, você não deve roubar. Então, se você roubar, traz coisas ruins para sua vida. Entendeu? Então, seguir os mandamentos não é algo difícil. Basta você ter consciência. Agora o próxima ordem. Está no versículo 16. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore. Então, a gente é chamado a orar por nossos irmãos que estão cometendo algum pecado, que você está vendo que ele está cometendo algum pecado. Nós não devemos julgar. A gente deve orar por aquela pessoa para que ela não peque mais, tá? Então, a gente é chamado a orar uns pelos outros. Então, às vezes, se a gente estiver pecando, a pessoa vai lá e ora pra gente. Então, isso ajuda bastante, tá? E a última ordem é: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, a gente tem que tomar cuidado para não idolatrar pessoas, celebridades, esse tipo de coisa. Então, a gente tem que sempre ter os nossos fixos em Deus, tá bom? E agora vamos para os princípios eternos. Versículo 6. Porque o Espírito é a verdade. Então, o Espírito é a verdade. Isso é um princípio eterno. Depois está no versículo 11. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Então, a vida eterna a gente tem, e essa vida eterna a gente vai conseguir buscando o seu Filho, que é Jesus Cristo. Agora, por último, no versículo 20, este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Está se referindo a Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Então, pessoal, esses foram os princípios eternos que eu identifiquei no texto, as ordens e as promessas. Caso você tenha identificado alguma promessa, alguma ordem, algum princípio eterno que eu não tenha notado, comente aí nos comentários para a gente ir se ajudando cada vez mais a chegar mais um pouquinho próximo da santidade. Então, espero que todos tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, deixe um comentário aí falando o que você achou do vídeo, o que eu posso melhorar, que isso vai estar me ajudando também a melhorar sempre os vídeos e trazer os vídeos mais explicativos e melhores para cada um de nós, tá bom? Então, fique com Deus e tenha um ótimo dia.